Te agradecemos, eterno Deus, pela vida e a saúde até aqui. Obrigado. Reuniu aqui, colocaram dinheiro do bolso, lágrima dos olhos, suor do rosto. E hoje nós temos uma igreja bonita, bem localizada no nosso bairro. Senhor, abençoe o de perto e o de longe. Abençoe a criança e o idoso. Abençoe o que está feliz e realizado na vida e o que está enfrentando dificuldades também. Que hoje todos nós reunidos num só rebanho possamos cantar, ouvir a sua palavra, nos abraçarmos e sairmos mais aquecidos e alimentados pela sua palavra. Pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado. Mas a nossa igreja hoje está mais linda do que de costume, hein? Hoje está cheia de todo lado. Hoje a tia Elis vai contar uma história que é bem conhecida de vocês. Quantos aqui estudam? Quantos aqui já vão à escola? E quem não vai saber a história de uma menininha chamada Berenice. Ai, essa Berenice não mudava de jeito nenhum. A Berenice, ela falava mal de todos os seus amigos. A Berenice entrou lá na sala de aula e viu a sua amiguinha, Terezinha, mexendo na mochila de uma coleguinha. E aí ela foi lá e, olha, a Terezinha está mexendo lá nas coisas da Lúcia. E ela pegou o lanche dela. Olha, ela é uma ladra. E aquilo se espalhou na escola igual um foguete. Porque ela era uma fofoqueira.
nós temos uma arma na nossa boca. Quem sabe o que é? A língua e as palavras. E lá na escola, todo mundo começou a olhar para a Terezinha, já, ó. A Terezinha passava. Olha, cuidado. Guarda suas coisas. Guarda, não deixa, olha. Voltou, bateu o sinal, todo mundo voltou para a sala de aula. A Terezinha percebeu que todo mundo estava olhando diferente para ela. E ela foi falar para quem? Para a professora. Está acontecendo alguma coisa que eu não sei dizer o que é. Então, ela foi falar com uma amiguinha. A amiguinha olhou para ela e falou, não fala comigo, eu não falo com ladra. Aí ela, eu não sou ladra, por que estão me acusando desse jeito? Alguém quis escutar o lado da Terezinha? Ninguém chamou a Terezinha para saber o que realmente tinha acontecido. Então, a Pro chamou a Terezinha, vem aqui, você vai explicar para os seus amiguinhos o que realmente aconteceu. Berenice, você viu a Terezinha mexendo nas coisas da Lúcia? Eu vi sim, Pro. Eu vi e ela pegou o lanche dela. Olha, a Terezinha, chorando muito e muito triste por isso, explicou. Sabe o que aconteceu? A Lúcia precisou ir embora mais cedo. Ela precisou ir ao médico e pediu que eu levasse a mochila dela para casa e dentro tinha um lanche. Para que não estragasse, ela pediu que eu comesse. Foi somente isso que aconteceu, para não desperdiçar o alimento. E então a Berenice, fofoqueira, já saiu espalhando para todo mundo que a Terezinha era uma ladra. Por isso, nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Porque a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Por isso que, se nós escutamos palavras boas, hinos gostosos, o nosso coração vai ficar cheio de coisas boas. Agora, se eu escuto aquelas palavras feias, brigas, como que vai ficar o nosso coração? Cheio de tristeza, raiva. Então, cuidado, boquinha, com o que fala. Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. E lembrando sempre, tá? A boca fala do que está cheio o coração. Muito bem. Agora vamos pegar um desenho, né, para dar continuidade ao culto. Antes. Olha, tem uma surpresa bem legal. Eles ficam sentados? Aqui mesmo? Criança, senta um minutinho. Senta aqui na frente mesmo um minutinho. Aqui. A tia esqueceu de uma parte, a melhor parte dos aventureiros. O tio Daniel tem uma mensagem mega importante para esse pessoal. É com você, tio. Ai, meu Deus. Olha só, pessoal. Aqui nós temos essas lindas crianças, os aventureiros. A nossa diretora do clube, a Débora, ela informa você, papai, mamãe, tio, tia, avô, vó, que não tem o seu filho ainda no Clube dos Bravadores, mesmo que o ano já tenha aventureiros, ainda que o ano já tenha iniciado, você pode ainda assim trazê-los para o clube. O Clube de Aventureiros é para crianças de 6 a 9 anos. Então, se você tem interesse que o seu filho, sobrinho, neto, enfim, participe do clube, procure a diretora Débora após a programação para inscrever, então, o seu filho. E nós temos, você, papai e mamãe, quiser participar, nós temos algumas crianças grandes que também participam. O Márcio, o Fernando participa, o Cirlei. Então, você, papai e mamãe, quiser participar, pode procurar também a direção do clube, tá bom?
Bom sábado a todos. Espera aí. Tudo bem? Ok. Bom, iremos louvar ao nosso Deus. Esse microfone acho que não está muito bom, né? Peguei esse aqui, melhor, né? Agora vamos ver o silêncio. Vemos uma historinha legal. Nós vamos louvar a Deus, que é o principal para estarmos aqui. Antes de louvar a Deus, eu tinha só um recadinho também para dar. Agradecer pelas orações que vocês fizeram. Muita gente orou pelo meu filho. Graças a Deus hoje ele está bem, não está conosco, mas ele está bem. Já saiu da crise. E nós vamos louvar a Deus. Quando a Débora falou para mim, vocês ajudam no louvor com as crianças, fiquei pensando o que cantar com eles, que eles gostam. E tem um hino que eles vivem pedindo para mim, nas capelas, nossa capela, professor, vamos cantar esse, vamos cantar. Então, nós vamos cantar hoje, pedindo licença para alguns irmãos, o Coragem para Vencer, que as crianças conhecem, os jovens conhecem, ninguém tem motivo para dizer que não conhece, não cantou, e pode participar com a gente. As crianças cantam bem bonito com a professora, tá bom? E vamos louvar o nosso Deus. É preciso coragem. É preciso coragem. O inimigo virá me tentar. É preciso coragem. Com Jesus eu vou ficar. Coragem pra vencer, enfrentar o mal. Coragem pra vencer, ir até o final. Coragem pra vencer, com Jesus eu vou orar, lutar, vencer. Com ele. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. É o desejo que você deve ter em seu coração. O hino não é conhecido dos irmãos, nós cantamos no começo do culto, mas ele é muito fácil. Você começou a cantar, você já vai pegar a melodia dele rapidinho. Para a gente começar, vamos nos preparar para o nosso culto. Fala,
Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo.
Chegou um momento especial, é o momento da oração intercessória. Aquelas pessoas que colocaram o seu pedido nesse livro durante a semana, aos sábados, domingos e quartas, nós vamos orar por ele. E aquelas pessoas que quiserem vir aqui à frente agora, trazer o seu pedido, trazer o seu agradecimento, trazer a sua oração, trazer a sua angústia, ouça a música e se você sentir vontade, venha aqui à frente que vamos orar por você. Senhor Jesus, Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Agora, vocês observam alguma coisa, alguma semelhança entre a diretora dos Aventureiros e as flores? Lindas. Olhe que as cores das flores são as cores dos aventureiros. As 4 cores: azul claro, azul escuro, amarelo e laranja. E vinho. Então, obrigado pela equipe que providenciou as flores, obrigado, diretora, pelas flores. Agora vamos ficar de joelhos e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós estamos aqui agora ajoelhados na tua igreja, na tua casa de oração, humildemente, para te pedir que abençoes a cada um de nós, para te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua igreja, agradecer por todas as bênçãos que temos recebido até aqui e agradecer por essa linda programação que está acontecendo nessa manhã. Pedimos uma bênção especial para o Clube de Aventureiros que vai fazer a programação dessa manhã. Que eles sejam inspirados por Deus, que eles façam um trabalho maravilhoso em tua causa. Abençoe a diretoria, a professora Débora e a sua equipe e o pastor Paulo que vai pregar nessa manhã. Especialmente abençoe a Michele que está internada. Especialmente abençoe o pastor Jonas que está internado. E abençoe também aquelas pessoas que prepararam as flores essa manhã. Essas são bênçãos que pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Vamos ouvir agora a mensagem dos dízimos e das ofertas, entendeu? Espera um pouquinho, todo mundo se espera só um minutinho. Vamos ouvir agora a mensagem dos dízimos e as ofertas. Espera todo mundo se sentar um minutinho. Pode ir? Pode. Pode ir? Vamos ouvir agora a mensagem dos dízimos e das ofertas. Provai e vede. História de hoje. Socorro nas cinzas. Tungurahua é uma província do Equador, se encontra no centro do país e possui este nome em função do vulcão Tungurahua. Este vulcão possui 5.023 metros de altitude e está localizado a 80 quilômetros ao sul de Quito, capital do país. Em 1999, o vulcão Tungurahua se tornou ativo novamente e desde então intercalou períodos de alta atividade com lapsos de relativa calma. Às vezes demorava uns 3 meses, às vezes uns 6 meses, sem incomodar. Ultimamente tem estado continuamente assim, passando um dia, passando 2 dias, no máximo, sem jogar cinzas. Às vezes, à noite, ele fica bastante furioso. E aí volta a jogar pedras incandescentes, tudo isso. Com fortes estrondos, o vulcão lança lavas e cinzas que chegam até a mais de 30 quilômetros de distância, causando muitos danos para a população que vive próxima dali. Sim, nos afeta. Afeta a garganta, temos gripes e muito mais. Aqui em Palitaua tem uma área onde pessoas morreram. Autoridades locais declararam a região um perigo para a saúde. O Ministério da Saúde do Equador pediu apoio à ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Sim, eles nos atenderam com medicamentos e também com as pessoas que precisavam, aplicando-lhes injeções. E também com o que é fundamental aqui, que são as máscaras e o soro fisiológico para o momento em que caem as cinzas, porque isso é o mais necessário aqui. Além disso, a ADRA está treinando famílias sobre como prevenir doenças causadas pelas cinzas vulcânicas. E vieram umas pessoas bem carinhosas e com todas as pessoas, dizendo às pessoas que não sabiam como usar e indicando o medicamento e tudo mais. A ADRA Equador, a ADRA Sul-Americana e a ADRA Internacional financiaram esta resposta de emergência com uma verba inicial de $20 mil. Esse atendimento alcançou cerca de 5.824 famílias. Demonstraram bastante amor, bastante carinho. E aí nós percebemos que não é só necessário o lado econômico, e sim o sentimental. Foi muito significativo, porque quando estamos em desgraça, é bonito os irmãos se lembrarem de nós. E para tornar isso possível é que em todo o segundo sábado de maio incentivamos as ofertas destinadas para este fundo. Cristo não podia presenciar qualquer sofrimento ao seu redor sem que fizesse algo para sanar. Esse é para o fundo de emergência. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Agradecemos a professora Késia e a Luana e a Gabriele. Assentados mesmos, vamos orar pelos doadores. Bondoso Deus, muito obrigado por este sábado. Suas famílias, abençoe nossa igreja, todos os aventureiros. Em nome de Jesus, amém. Agora nós ouviremos os aventureiros, a mensagem musical.
vou deixar minha luz brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar me deu mais um pouco de luz. Me fez amar Jesus e me salva. Me deu um poder divinal de deixar minha luz brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar Muito bem, parabéns ao Clube Águia Aventureira. Que crianças bonitas, né? Uma mais bonita do que a outra. As duas menininhas ali são 3 irmãzinhas, né? Japonesinhas, coisa mais linda. Tinha uma com a trancinha. Quem que era com a trancinha? Mas tinha uma outra aqui com uma trancinha só de um lado assim também, né? E tinha uma que estava mais aqui desse lado também, animada. A Laura. Que legal, né? Gente, isso só existe na igreja adventista, não é bairrismo não, viu? Outras igrejas tentaram fazer clubes de crianças, mas não deu muito certo.
Desbravadores e aventureiros é uma coisa exclusiva da Igreja Adventista. A gente possui salas, professoras, investimos dinheiro nos pequenininhos, porque a gente acredita que investir na criança, né? E até quando envelhecer, o que vai acontecer? Não vai se desviar do caminho. Isso dá trabalho, dá bastante trabalho. Há 15 anos nós dedicamos parte do nosso ministério de 25 anos, 15 anos deles, trabalhando com aventureiros, bravadores, jovens. Dá bastante trabalho. Tem dia que a gente pensa assim, eu vou fazer outra coisa. Mas quando a gente vê um coralzinho desse cantando, aí o coração amolece de novo, né? Sábado que vem eu vou estar pregando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Igreja Central de Campo Grande, uma igreja com 1.300 membros. E lá tem o Clube Turminha do Pantanal, que nós ajudamos a fundar, finalzinho de 97, começo de 98. Ele está completando 15 anos. São crianças daquela época ou já são rapazes hoje, moças. Alguns estão noivos e alguns nem lá estão mais, né? Mas outros estão. Então é um privilégio encontrar essas crianças depois de muitos anos. Bom, primeiro eu gostaria de mandar um abraço ao meu amigo, pastor Jonas. Tenho certeza que deve estar lá também com o computador ligado. Um abraço e boa recuperação, pastor. Que volte logo para o seu rebanho, suas ovelhas. Um detalhe, eu gostaria de conhecer aqui os amigos. Há muitas pessoas que visitam a igreja da Vila Matilde, né? Pessoas que já são adventistas de outros bairros, e nós temos muitos amigos que não são adventistas batizados ainda, mas que frequentam a igreja. Então eu gostaria o seguinte: primeiro, você que é adventista de outra cidade ou de outro bairro, você não é membro aqui da igreja da Vila Matilde, mas está aqui hoje, levante sua mão. Na galeria também nós temos casais. Vamos fazer o seguinte, fiquem em pé vocês que são adventistas de outras cidades, de outros bairros. A Késia tem uma prima hoje que está aqui, a Mirle. Fica em pé, Mirle. Fiquem em pé as pessoas, nossos amigos aqui, uma outra senhora. Fiquem em pé um pouquinho. Um casal lá, uma outra senhora, duas senhoras lá atrás. Não dá para perguntar de onde são todos, né, que são várias pessoas. Mas, muito obrigado. A pessoa que estiver ao lado aí, dá um abraço gostoso nessa pessoa. A Mirle, por exemplo, ela é nascida em Goiânia, mas mora em Brasília há muitos anos. É prima da Késia. Agora, aqueles amigos que não são adventistas batizados ainda, tem alguns que já são adventistas, mas não são batizados ainda, são amigos nossos, sempre temos. Levante sua mão para a gente conhecer você. Há um casal simpaticíssimo ali. Quem mais? Fica com a mão levantada. Há um senhor lá, um casal lá atrás, uma outra jovem ali, uma senhora, lá atrás, uma outra senhora. Vamos fazer o seguinte, sem constranger ninguém, né? Fique em pé um pouquinho, fique em pé um pouquinho. Você que é amigo nosso, está visitando a igreja. Alguns já visitam com uma certa frequência, né? Olha quanta gente bonita. Antes de vocês sentar, peraí, fique em pé, antes de vocês sentar. Pelo menos 2 abraços, Hoje está friozinho, está 17 graus. Eu dei uma olhadinha aqui na meteorologia, está 17 graus, né? Então está 5 graus a menos do que a média, assim, que 22 seria o ideal. Dê um abraço nessas pessoas. Há um senhor ali, isso. Dá um abraço nelas. Segundo melhor remédio para a depressão é um abraço, né? Primeiro remédio para a depressão, vocês sabem qual é, né? Ajudar o próximo. Professoras que trabalham com crianças, pessoas que têm creche perto de casa, asilos. Melhor remédio é ajudar alguém. Quando você ajuda, uma senhora que acabou de ganhar bebê, alguém vai lá e lava toda a louça dela, arruma a cozinha para ela. Você volta para casa mais leve. O melhor remédio para você se sentir bem é ajudar o próximo. O segundo é um abraço. E o terceiro melhor remédio para a depressão, alguém sabe ou não? É fluoxetina, mas tem que ter, o médico não pode tomar sem receita médica. Só se o médico mandar, senão não vale. Tá bom? Mas antes desse aí, tem 2 que é melhor que ele. Também, nós estamos no 2º sábado de maio. Amanhã é domingo.
Hoje é dia o quê? 11? Que dia que é 11? 11 hoje. Amanhã é 12. Amanhã que dia que é mesmo? Amanhã é dia das mães. Comer macarronada da mama. Que coisa boa. Suco de uva com a mãe. Aproveita quem tem mãe. Os esposos prepararam, né? Aliás, ninguém mais prepara almoço para a mãe. Todo mundo leva no restaurante. O paulistano é tranquilo. Mas não é só aqui não, nos outros lugares também. Você vai lá, não tem mesa mais. É aquela fila lá fora. Então leva a mãe mais cedo amanhã para o restaurante. Seguinte. Então todas as mães, fiquem em pé aí, mãe. O dia oficial é amanhã, mas a Igreja Adventista aproveita sempre o sábado, o culto jovem, o domingo à noite, para dar já os abraços de vocês, né? Olha quanta mãe bonito. Vamos pedir para o câmera lá, ó câmera, pega essas mães aí, olha. Da Vila Matilde para o mundo. Quanta mãe, mãe jovem, mãe mais experiente, né? Legal. Gente, quem está do lado aí, dá um abraço na mãe. Dá um abraço gostoso na mãe. Isso, olha aí. Que gostoso esse abraço de filho e mãe, né? Infelizmente eu perdi minha mãe, eu tinha 13 anos de idade. Fez muita falta. Eu sou meio igual a Moisés assim, né? Moisés viveu com a mãe 12 anos. Depois saiu para as batalhas e os desertos da vida. Faz muita falta. Desde 1980, há 33 anos, eu tive que aprender a preparar um arroz, a passar uma camisa que eu nunca havia passado na vida. Mas os 13 anos que eu passei com a dona Francisca, foi muito bom. Carinhosamente chamada de Chiquinha, né? Dona Chiquinha. Paulista de Mogi Mirim. Nasci em Londrina, mas meus pais eram paulistas. O pai de Monte Azul, aquela megalópole lá perto de Barretos, tem 22 mil habitantes, Monte Azul. Se casaram em Ibitinga, tiveram os 2 primeiros filhos ali na região de Ibitinga, depois se mudaram para o norte do Paraná, que na época era o Eldorado, o sonho do sítio de café, e eles conseguiram comprar uma propriedade próxima ao rio Tibagi, e lá foram nascendo outros e outros, e nasceram 7 ao todo. Eu sou o 7º filho. Meu pai viveu até o ano 2000, viveu um pouco mais. Mas como é bom a gente ter a mãe e ter o pai, aproveitem esses momentos, viu? Eu me lembro com saudade, muitas vezes na igreja, com 6, 7 anos, que eu dormi no colo da minha mãe. Uma vez saímos para recoltar junto, essa campanha de donativos, e a gente ia ali. Uma coisa que eu contei essa semana na associação também, no culto, na quinta-feira. Minha mãe, ela quase não sabia ler, ela lia muito pouco. Como eu sou o 7º filho, na realidade os meus pais serviam para ser meus avós. Minha mãe me teve já com uma idade fora da normalidade, assim. Tinha 42 anos quando eu nasci. Então, infelizmente, perdi os pais meio cedo. Mas ela mesmo sem saber ler muito bem ou escrever, escrevia, lia o básico. Dinheiro ela conhecia muito bem. Brasileiro pode não saber ler e escrever, mas dinheiro... Dá uma nota de 2 no lugar da de 100 para você ver. Parece, a cor parece, mas ninguém cai nessa não. A minha mãe, todas as sextas-feiras, ela pegava ali um recipiente que ela tinha no armário, que ela ia guardando o dinheirinho da semana ali.
Nós tínhamos, nessa época, uma chácara perto da cidade. Uma horta muito grande, muita fartura, galinhas, ovos, e sempre um vizinho ou outro comprava alguma coisa. Na sexta-feira, minha mãe colocava aquelas moedas, aquelas notinhas de cruzeiro, tudo em cima da mesa, e ela dizia: Paulinho, ajuda a mãe aqui a fazer a conta do dízimo. O envelopinho, preencher o talãozinho. Fiz isso inúmeras vezes. O dízimos dos pés de alface, que um vizinho, alguém comprava. Os dízimos dos ovos da granja. E foi assim que as coisas foram. Valorize a sua mãe. Abrace sua mãe. Respeite a sua mãe. Coisa muito interessante. A mãe é Quando Deus foi procurar em todo o universo o que Ele acharia de mais especial para comparar o seu amor, Ele achou a mãe. E Ele disse: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Muito difícil, nunca. Por acaso, se porventura um ou outro entre milhares esquecer de você, eu não vou esquecer de você. Olha o amor de Deus. Pastor Jonas, ele ouviu o nosso recado, e ele mandou um recado aqui, olha. O senhor está muito bonito. Obrigado, pastor Jonas. Você é minha inspiração, viu? Pastor Jonas foi... Está dizendo aqui que parece um general. Pastor Jonas, nossa inspiração. Ele foi líder de jovens. Isso que eu faço, ele fez por muitos e muitos e muitos anos. Foi líder de jovens em Goiás. A Kézia era desbravadora do pastor Jonas. Só vou falar até aí só, senão começa a entrar em negócio de idade, aí não... Mas a Kézia foi desbravadora quando o pastor Jonas era o departamental em Goiás. E outros lugares desse Brasil e fora do Brasil. Pastor, volte logo, tá bem? Muito obrigado pelo carinho. Gente, abram a Bíblia em 1 Samuel. Hoje não dá para pregar um sermão completo, apenas uma meditação bíblica. 1 Samuel, nós encontramos essa história maravilhosa, e sem combinar nada com a professora Edna, né? A senhora ensaiou com as crianças e cantou aí uma música que ouve, né? Fala, Senhor, que o teu servo está escutando, ouve. Exatamente o contexto da mensagem, sem combinarmos nada. E eu fiquei ali, como Deus é bom, Deus faz as coisas tudo certinho. 1 Samuel, nós encontramos a história do nascimento desse garoto aqui. O pai dele, Eucana, ele morava numa cidade chamada Ramataim, ou Ramá, é a mesma. Ramá ou Ramataim. Às vezes a Bíblia diz Ramá, que é a forma abreviada. Seria como São Paulo e Sampa, né? Os jovens dizem assim: eu moro em Sampa, e moro em Floripa. Ramá e Ramataim. Era ali da tribo de Efraim. A tribo de Efraim era uma das mais fortes do Reino do Norte. Das 10 tribos que ficavam ao norte da Palestina, Efraim era mais forte. Às vezes a Bíblia até se refere a todo o Reino do Norte como Efraim. Nós vimos isso na lição da escola sabatina, quando estudamos o livro de Oséias, de Amós. O profeta se referindo a Efraim, na realidade está se referindo a Israel. Interessante que tudo leva a crer, não dá para comprovar muito bem, mas leva a crer que esse homem chamado Eucana, ele morava no território de Efraim, mas ele era levita, pelo que tudo indica. Pela frequência no templo, pelos dias que ele passava ajudando a oficiar no templo, a impressão que dá é que ele era descendente de Levi, porque os levitas não tinham território. Os levitas moravam em todas as outras demais tribos, eles não tinham terra, não tinha porção de herança, então havia cidades levitas. O templo ainda não havia sido construído, o templo de alvenaria, de pedras, o templo de Salomão. Eles ainda cultuavam no antigo tabernáculo feito no deserto. Já devia estar meio velhinho. É possível que muitas daquelas lonas, daquelas peles já haviam sido substituídas. Eles faziam manutenção, mas o tabernáculo ainda era o tabernáculo móvel, que eles haviam montado agora em Siló, e ele havia ficado ali, não havia mais a necessidade de montar e desmontar toda vez. O templo ainda viria anos depois.
Eles estavam vivendo, Israel estava vivendo na época dos juízes. Quando que aconteceu essa história? Que época foi os juízes? Os juízes vai mais ou menos do ano 1350, 1380, até mais ou menos o ano 1100, 1050, quando então Saul é eleito o primeiro rei de Israel. Esse foi o período dos juízes, um período de mais ou menos 300 anos. O primeiro juiz chamava-se Otoniel, ou Otiniel, é a mesma pessoa. Algumas Bíblias dizem Otoniel, algumas Bíblias dizem Otiniel. Samuel, esse garoto, foi o último juiz. Mas vamos relembrar um pouquinho a circunstância do seu nascimento e da sua infância. Na realidade, esse homem chamado Eucana, ele se casou com uma mulher chamada Ana. Ele amava a sua esposa e por alguns anos viveu com ela, mas ela não tinha filhos, era uma pessoa estéril, circunstancialmente. Deus nunca aprovou isso, mas às vezes Deus tolerou isso lá no passado. Eucana, por forças da circunstância e pela pressão cultural da época, ele vai e arruma. Deus nunca aprovou isso, eu repito. Jacó acabou tendo 4 esposas, mas só deu confusão em casa. O plano de Deus foi sempre um esposo e uma esposa. Quantas pessoas entraram na arca? Noé e a sua esposa, seus 3 filhos e a esposa de cada um. Não entrou 3 esposas para um, 2 para outro. Não. Mas Eucana acabou tendo 2 esposas no contexto cultural. E a segunda esposa tinha filhos, e havia uma concorrência. Nós sabemos a angústia de Ana, e um dia ela se encontra no templo. Eu creio que Eucana passava ali uns 3, 4, 5 dias cada vez que ele ia oficiar, ajudar ali. E nesses dias ela aproveitava para orar também. E aqui tem a oração no verso 11, capítulo 1, verso 11. Eu estou usando uma Bíblia chamada Bíblia, numa linguagem um pouco mais moderna, e é a Bíblia Mensagem. Ela tem um linguajar mais poético. Ó Senhor dos exércitos, Senhor dos anjos, se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires ao meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti, e eu o separarei para uma vida de santa disciplina. Na Bíblia tradicional diz assim, que ele no seu cabelo, na sua cabeça não passará navalha. Nazireado, o que era isso? A Bíblia fala de poucos nazireus que existiram. Sansão foi um nazireu. João Batista foi nazireu. E Samuel foi nazireu. Um nazireu nunca cortava o cabelo. Então tudo leva a crer que Samuel, mesmo idoso, tinha o cabelo comprido, bem comprido. Eles não tomavam nada que tinha procedência do pé de uva, que era uma das coisas que Israel, o hebreu, o povo mediterrâneo mais gosta. Um bom suco de uva, uva passas, um bom cacho de uva, como sobremesa depois do almoço. Eles tinham por costume almoçar debaixo das parreiras, era um símbolo de bênção. Mas o nazireu, ele não experimentava desde criança, nunca botava nada de uva na boca, ou seja, era um sacrifício, era uma renúncia de algo tão bom e saudável, era um voto, e ela dedicou o menino como nazireu. O sumo sacerdote acabou observando, a princípio não entendeu, depois ela explica, e ele diz com muito carinho, olha, vai em paz, que o Deus de Israel atenda ao seu pedido. Vai para casa, depois de um certo tempo, o verso 20 diz que Ana engravidou e teve um filho, e colocou o nome Samuel, exatamente porque Deus se lembrou dela. E o esposo, no ano seguinte, quando vai para a adoração, ele convida a esposa, e Ana disse, não, dessa vez vou ficar, só vou voltar ao templo quando o menino for desmamado, quando já tiver condições de ficar longe de mim. E ela fica então, e por 2 anos seguidos ela não volta ao templo.
Agora, quando o menino tinha em torno de 3 anos, a Bíblia não diz exatamente, mas em torno de 3 anos, ela volta com o menino e ela então acaba deixando o menino ali. Olha que coisa interessante. Se nós lermos o contexto do capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver que Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Interessante que esses filhos eram corruptos. Eles lançavam mão de ofertas que não eram deles. Havia problemas ali. Mas Ana confiava em Deus e Ana não se preocupava com isso. Ela sabia que Deus, no momento certo, iria reverter as coisas. Eucana, mesma coisa. E a Bíblia diz que mesmo esses filhos de Eli sendo corruptos, Eli era meio frouxo também na educação e na disciplina dos filhos. Mesmo tendo dificuldade na cúpula eclesiástica, as ofertas de Eucana e de Ana eram fiéis. Tudo leva a crer que não eram pessoas muito ricas. Mas quando Ana volta, 3 anos depois, no verso 24, diz o seguinte: depois que o desmamou, levou a Siló, a cidadezinha, a aldeia onde ficava o tabernáculo, com uma oferta generosa para a refeição sagrada, um novilho de 3 anos, um éfa de flor de farinha e um odre de vinho. E o menino ainda era bem novo. Nossa, um éfa de farinha era muita farinha. Era alguns sacos de farinha. Ela leva um novilho. Um novilho valia 30 moedas de prata. O preço de um boi era o preço de um escravo. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. O preço de um escravo era o preço de um boi. José foi vendido por 20. Uma liquidação. Devia ser meio franzino, menino ainda, 17 anos. Passou os ismaelitas, o irmão dele falou, leva por 20. Mas o preço era 30. Ela leva um novilho, a oferta. Ao você entregar o seu dízimo e sua oferta na igreja, não importa o que esteja acontecendo, seu compromisso termina quando o envelope é colocado na salva. Dali para frente, Deus vai pedir conta, e conta pesada, em cima de cada um que manuseia e toma decisões com respeito a esse dinheiro. Por isso que na associação, quando eu acho um clipe no chão, eu cato. Uma borrachinha, eu cato. Pensa 2 vezes antes de imprimir algo. Dinheiro sagrado. Coisa séria. Eles eram fiéis em suas ofertas ali. Mas veja, ela deixa o menino. Mas não, ela não se tornou assim, ela pensou, bom, agora eu deixo o menino aqui. Tem muitos pais que deixam o filho nos aventureiros no sábado à tarde ou no domingo, quando tem reunião, e tem uma ideia assim de um clube creche. Ai, graças a Deus, entrou no portão, tá bom, agora vou para o meu futebol, vou para a minha caminhada, vou para o meu ciclismo, vou para sei lá para onde. Aventureiro não é creche. Eu vou deixar lá porque eu me livro do filho por tantas horas. Não. Ana deixou a criança no templo, eu imagino como ela voltou para casa, o coração arrebentado, ela só tinha ele. Um dia eu peguei o carro com a Kézia em São José do Rio Preto, colocamos o filho menor dentro, o Henrique, e nós levamos até Maringá, deixamos lá no nosso colégio, passamos ali algumas horas, matrícula, compra de uniforme, os livros. Ele era um garoto ainda, de 14 anos, começando a crescer, assim, aquele estirão do adolescente. E eu nunca me esqueço uma imagem, depois de orarmos juntos ali no estacionamento, a mãe beija e tal. Aquela cena quando você sai em direção ao portão do colégio, aquele asfaltinho, quem conhece o IAP, Instituto Adventista Paranaense, quando você olha no retrovisor, e você vê um garoto de bermuda, de tênis, camiseta, 14 anos, meio magrelo assim. É muito difícil. O coração aperta. Mas nós sabíamos que lá seria o melhor lugar para ele. Foi difícil. 30 quilômetros até Maringá, e depois mais 470 até Rio Preto. É difícil. Dá vontade de voltar. Mas seria o melhor lugar para ele, e foi. Aprimorou o seu violino um pouco, foi tocar no coral de sinos,
Começou a viajar por esse Brasil, conheceu pessoas, professores, ajudou a gravar um CD lá no seu coral. E isso ajudou muito. Hoje ele está cantando, nesse momento, numa outra igreja aí, Cidade Patriarca. Quando Ana deixou o filho ali, eu imagino o coração dela. Mas Deus abençoou Ana, não deixou de mão vazia. O que me mais chama atenção no capítulo 2, no verso 18, e aqui está o coração da mensagem. Veja, mesmo estando longe, mesmo ela não sendo pessoas de muitas posses, mas veja o que acontecia. Essa era a situação na época de Samuel. Ainda menino, costumava usar uma túnica de linho e servia ao Senhor. Veja, uma roupinha. Eli providenciou uma roupinha de sacerdote para ele. Olha que gracinha. Que coisa mais linda. Agora, olha o que acontecia. Todo ano, sua mãe fazia uma pequena túnica, de acordo com o tamanho de Samuel. Porque o menino crescia, todo ano tinha ficado curta. Ela fazia outra. E entregava a ele quando ela e o marido vinham para o sacrifício anual. Dava trabalho. Hoje em dia você vai no Brás e compra tecido, você vai na 25 de março, você vai na José Paulino, você vai em São Paulo. Hoje a roupa confeccionada virou brincadeira. Eu ainda me lembro. O tempo que uma roupa era bem mais cara. Minha mãe saía do nosso sítio, ia até Londrina comprar roupa para a gente. Uma vez ao ano comprava roupa. Quando colhia os mantimentos, na safra, comprava roupa. A roupa tinha que durar um ano e o sapato também. Por isso sempre comprava o sapato maior. O conga. Quem usou conga? Levanta a mão. Sempre o conga era 2 números maior. E a gente andava que nem o Pato Donald. Uma época mais difícil. Todo mundo tinha um sapato. Um. Quando alguém comprava uma bicicleta, era notícia no bairro. Lá no meio dos sítios, olha, o sitiante do lado colheu o café, comprou uma bicicleta para cada filho. Isso era uma notícia. Hoje virou brincadeira. Se você for num restaurante em 4 pessoas com a família, é o preço de uma bicicleta. Naquela época era um acontecimento. Mas veja, as roupas. Naquela época de Samuel, que foi muito antes da minha infância no norte do Paraná, roupa era coisa complicada, era caro. Sansão uma vez fez uma aposta de 30 ternos com um colega e teve que pagar, porque foi traído pela noiva, contou o segredo. Foi difícil ele ir atrás de 30 ternos. Mas ela levava uma túnica de ano em ano, eu acho que feito à mão, talvez uma vizinha ajudava a bordar alguma coisa. Todo ano ela chegava com um presentinho novo, lá no internato, lá no templo, lá onde Eli, era a futura escola dos profetas, né? E agora eu acho que quando ela encontrava o menino, a roupa dele estava meio curta. E aí vinha a nova. Que coisa bonita, que carinho de mãe. Alguém diz assim, pastor, mas eu vou colocar o filho no aventureiro, tem esse lencinho bordado, o cinto, a fivelinha, esses bordadinhos, custa dinheiro. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca trabalhei num lugar que teve mais dinheiro, melhor orçamento, mais condições. Deus nunca deu uma época tão boa para a sua igreja, o seu povo, como agora. Nós nunca tivemos tantos recursos para trabalhar, nunca. No meu primeiro distrito pastoral, em Ponta Porã, divisa com o Paraguai, 1989, nós tínhamos que comprar folhetos, comprar bíblias, comprar cartaz da Semana Santa, tudo era pago. Eu ia com o meu fusquinha até Campo Grande, 340 quilômetros. Eu ia 4 vezes no ano na associação. E lá eu comprava o material da Semana Santa, cartazes, folhetos, bíblias, lápis, e eu voltava. A igreja pagava, hoje é tudo de graça. Cursos bíblicos, folhetos, DVDs, bíblias. A igreja nunca deu tanto recursos, nunca teve. E as pessoas nunca tiveram tantos recursos. Quem tem mais de 40, 45 anos aí? Na sua infância de 6 anos, quantas vezes no ano você tomava refrigerante? Tubaína. Era tubaína. A tampa tinha rolha para o lado de dentro.
No sítio que eu morava, a gente tomava tubaína 2, 3 vezes no ano. Natal, na Páscoa, no aniversário da mãe. Era um acontecimento quando o pai chegava com uma caixa de refrigerante. No mais, era limonada do sítio mesmo e caldo de cana. Estava ótimo. Hoje a gente já nem toma mais refrigerante, porque a gente descobriu que isso não faz bem, né? Mas como as nossas condições aquisitivas melhoraram. Uma criança no aventureiro, perto de outros investimentos que você faz, é ínfimo. Você uniformiza uma criança dessa com R$100. Mas a TV de plasma já passou, agora é LCD, né? Agora é o Smart TV. Você bota o dedo, ela virou um tablet, a televisão, que custa R$2, R$3 mil. Uniformizar uma criança é muito menor. O carro que a gente compra, a viagem. No meu tempo de criança, viajar de avião era só na televisão. Passava de vez em quando um por cima lá de onde morava. Ouvi dizer que tem gente lá dentro, mas era um negócio do outro mundo. E há quantos anos a gente tem viajado aí agora só de avião? Porque também é o mesmo preço do ônibus. Invista em seus filhos. Ela levava uma túnica de ano em ano e dava para Samuel. Eu já gravei isso aqui, algumas pessoas já viram, mas a gente termina esses próximos minutinhos com isso aqui. Vamos começar com esse aqui. Isso é tão importante que eu gravei, os diretores têm visto isso. Um clube, para funcionar bem, tem que ter uma diretoria comprometida. E parabéns à Águia Aventureira. Vocês têm uma diretoria comprometida. Pessoas que vão a cursos, põem dinheiro, dedicam tempo no meio da semana para que esse clube funcione. Diretoria comprometida. Mas só uma diretoria não faz um clube ficar em pé. Se eu soltar aqui, ele vai cair. Uma segunda coisa que eu tenho que ter para que o clube funcione bem. Eu preciso que a igreja apoie. Tem igreja aí que não quer apoiar os pequenos. Graças a Deus, essa igreja, a igreja da Vila Matilde, apoia, ajuda. Eu vejo isso. Não só os aventureiros, como os bravadores. No orçamento do caixa local, sempre ajuda com uma parte. Uma parte eles correm atrás, mas uma parte sempre ajuda. Então a igreja tem que acreditar e apoiar. E a igreja da Vila Matilde está de parabéns. Mas mesmo assim, uma diretoria comprometida e uma igreja que apoia, ainda não dá para ficar em pé. Tem muitos lugares aí que o clube começa e morre, para, fecha, porque não tem todos os ingredientes básicos. Agora vem a história de Ana, Samuel, a infância. A família tem que apoiar. Pai, mãe, tia, avó, todo mundo tem que apoiar. A reunião, que horas que é, Débora? É sábado, às 15h30. Não dá para chegar às 16, tem que ser 15h30, ou 5 minutos antes. Quando eles pedirem R$5 para cada pai, para irem lá no museu, no passeio, pai, dá os R$5, é o mínimo. Pede para trazer o lanchinho, né? Tem sempre o Aventuri, que é a festa máxima deles durante o ano. Esse é um investimento pequeno, perto do que a gente gasta por aí, né? Eu tenho filhos fazendo cursinho, fazendo faculdade, e mesmo tendo auxílios, olha, não é fácil. Não é fácil, sobra muita coisa ali. Família tem que apoiar, o uniforme, a reunião e assim por diante. Agora o seguinte, se eu tenho uma diretoria comprometida, se eu tenho uma igreja que apoia, se eu tenho uma família que acredita e pega junto, agora então eu pego aqui o meu lenço de aventureiro com essa cor laranja, que é a mesma cor o mundo todo. Débora, me ajuda aqui só um pouquinho. Segura o microfone aqui. Então agora eu tenho os ideais dos aventureiros, né? Eu tenho diretores, eu tenho conselheiros que não faltam no compromisso. Mas hoje eu não vou poder porque eu vou sair com o marido. Você tem o compromisso. É por isso que não é todo final de semana. O final de semana tem, outro não tem. Exatamente para você ter suas folgas. Mas a conselheira é comprometida. O tio lá da Kombi, da van, que vai pegar no horário, ele é comprometido, ele pega no horário. Então, uma vez que igreja apoia, que diretoria apoia, e que a família apoia, agora eu tenho um clube que fica em pé. Eu tenho um clube que não vai cair, pelo menos eu acho que não vai cair.
Eu tenho aqui pelo menos as 3 bases para que funcione bem o meu clube de aventureiro. Eu tenho uma família que apoia, eu tenho uma igreja que apoia, eu tenho uma diretoria comprometida. E assim os nossos clubes de aventureiros vão se multiplicando, crescendo e levando crianças deste mundo para o reino dos céus. Dificilmente um aventureiro vai ter vícios químicos na adolescência e na juventude. Dificilmente eles vão ter problema com a justiça, porque eles tiveram uma boa base. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe o Águia Aventureira. Que vocês possam ser vitoriosos sempre. E nós possamos ter uma continuidade de geração nessa igreja aqui. Quem sabe um dia, daqui a muitos anos, se Jesus não voltar, eu volto aqui e esses pequenininhos são moços. Como sábado que vem eu vou voltar em Campo Grande. E alguns deles, tem alguns lá que são oficiais da igreja. Que Deus abençoe você e sua família. Que você possa ter o amor que Ana tinha pelo seu filho, mesmo longe, não se esquecia do seu filho. Que Deus abençoe muito, muito. Amém. Convidamos a todos os aventureiros e aos membros. Nós vamos cantar todos juntos o hino final dos aventureiros. E os aventureiros, por favor, aqui na frente. Oi. Tá. Oi. Obrigada. 1, 2, testando. Tchau. Tem que vir aqui. Oi. Vamos colocar em pé para encerrar. Somos aventureiros alegres que confiam no amigo Jesus. Aprendemos que sempre devemos ser para todos o brilho da luz. Descobrimos em tudo a beleza e o amor de um Deus Criador. E amando a Cristo faremos maravilhas ao nosso redor. Somos aventureiros alegres que confiam no amigo Jesus. Aprendemos que sempre devemos ser para todos o brilho da luz. Descobrimos em tudo a beleza e o amor de um Deus Criador. E amando a Cristo faremos maravilhas ao nosso Muito bem. Nós demos um brinquedo há um ano atrás, no Aventuri, mas alguns acho que já perderam, estragou, outros não eram aventureiro, né? Então nós vamos dar aqui um ioiô para vocês, para cada criança agora. Alguém ajuda a tia Kézia ali. De um lado tem o símbolo da igreja, do outro lado tem o símbolo dos aventureiros. É um brinquedo que não machuca, inofensivo e bem infantil, né? Para que eles brinquem com os coleguinhas. Quem não souber usar, a mãe e o pai vai ensinar. Você já tem o que fazer no final de semana, tá? Ensinar a Laura a manusear o ioiô, né? Adultos, enquanto eles recebem ioiô, olha que interessante.
pessoas que estiveram ligadas conosco pela internet. Um abraço para vocês, que eu vou mencionar a tua cidade agora. Além de São Paulo, que 33 aparelhos estavam assistindo, 33 aparelhos transmitindo, 33 pessoas ou lares. Hortolândia, 2. São Bernardo do Campo, 2. Manaus, 1. Cuiabá, 1. Curitiba, 1. Araraquara, Morada do Sol, 1. Campinas, 1. Guarulhos, 1. Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Pederneiras, perto de Jaú, e Andirá, no norte do Paraná. Quantos lugares, pessoas ligadas no culto da Igreja da Vila Matilde. Um abraço. Após a oração, todos se assentem um pouquinho, que há um vídeo de saúde de 1 minuto e meio. É um flash, tá bem? Vamos orar. Te agradecemos, eterno Pai, pela existência do Clube Águia Aventureira. Muito obrigado porque anos e anos eles têm trabalhado com gerações de crianças. Alguns deles são adultos hoje, são jovens hoje. Mas, Senhor, que todas as professoras, todos os diretores de todos os tempos, de todos os anos anteriores, estando aqui ou longe daqui, que nesse momento recebam bênção na sua vida. Abençoe a todos os aventureiros que já saíram, mas passaram por esse clube. Alguns deles são universitários, outros estão frequentando, ajudando outras igrejas. Senhor, que o Senhor possa abençoá-los ali também. E o clube deste ano, deste dia, Dia do Aventureiro, as conselheiras, todos os instrutores, as professoras, a diretoria, que não é fácil o trabalho, mas é compensador. E principalmente os pais também. Senhor, que eles possam ter ricas bênçãos de Ti, como Ana teve. A Bíblia diz que ela teve mais 5 filhos depois do pequeno Samuel. Senhor, também, amigos nossos, pessoas que ainda não têm o filho no clube, como Daniel disse no começo, que cada um possa trazer, fazer a sua inscrição, pegar informações, para que a sua menina, o seu menino também possa fazer parte do clube. Senhor, nós ainda teremos o estudo da escola sabatina, vamos relembrar a bonita história de Jonas, que o Senhor possa estar com cada aluno. Em nome de Jesus pedimos amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, podemos assentar, vamos ver o vídeo. A palavra descanso tem várias acepções, mas basicamente descansar é parar um trabalho ou atividade. O mundo moderno nos convida a correr. Parar um trabalho ou atividade não é fácil. Implica na capacidade de saber separar atividades e usar o tempo harmoniosamente. A Bíblia nos ensina, através do sábio Salomão, dizendo: tudo tem a sua ocasião própria. Há um tempo para e tempo para a família, para os amigos e para Deus. E assim vai. Um tempo para cada aspecto da nossa vida. Não conseguir lidar adequadamente com o tempo tem as suas consequências. Por exemplo, o excesso de trabalho afeta a saúde física e mental, repercutindo negativamente na família. Outro exemplo é se não fizermos uma pausa ao estudar, certamente vamos ser afetados no nosso rendimento acadêmico. O tempo é uma constante. Cada dia tem 24 horas. Não podemos mudar isso. Ao somarmos atividades, inevitavelmente vamos tirar o tempo das outras coisas. Costumeiramente, os afetados são a família, o descanso e a nossa vida espiritual. Ao nos defrontarmos com esse panorama, deve pensar as para algumas atividades, as quais, embora sendo boas, nos levariam ao excesso. Não precisamos viver na correria, como se alguém estivesse nos perseguindo ou tentando chegar mais depressa a um alvo. Se andarmos mais devagar, certamente poderemos desfrutar melhor desse passeio que é a vida e poderemos fazer muito mais e bem.